O CNB do dia será uma reportagem dando continuidade à reportagem anterior a respeito dos moradores ribeirinhos lá do centro da cidade que sofreram com as fortes chuvas que assolaram aí toda a cidade no fim do ano de 2022 e também agora no começo do ano de 2023. A nossa entrevista será com o advogado Leandro Galati, que é especialista e mestre na área civil. Ele vai estar explicando para vocês a respeito dos direitos dos moradores desta região e de que forma aí que eles poderão estar procurando pessoas para estar ajudando os responsáveis pela situação. Estamos aqui com o Dr. Leandro Galhardi, que vai falar um pouquinho mais para a gente a respeito da situação dos moradores que sofreram devido às fortes chuvas ali na região central da cidade. Leandro, a situação, de que forma que eles podem proceder? Existe algum direito para os moradores que sofrem com essa situação? Então, vamos de novo. Trata-se de responsabilidade civil do Estado, lato sensu, tá? O que acontece? Quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado, a gente tem dois regimes jurídicos que a gente pode seguir. O primeiro deles é o da responsabilidade objetiva do Estado. E aí, quando eu falo Estado, você entende Estado, municípios e União, tá? O Estado lato sensu, que a gente diz. E pelo regime da responsabilidade objetiva, você precisa provar para poder ter o direito a um ressarcimento, a responsabilidade civil. Que houve o dano, que há um nexo causal entre o fato jurídico e o dano, e que esse fato jurídico e esse dano tem um nexo causal entre eles, ok? Então, você não precisa comprovar que houve culpa, que houve má gestão, que houve negligência do Estado. E existe um outro regime, que é o regime da responsabilidade subjetiva. Normalmente, o Estado responde objetivamente, pela responsabilidade objetiva. Agora, quando acontece o dano por uma omissão do Estado, porque ele deixou de fazer alguma coisa, né, e aí ocorre o dano, a responsabilidade do Estado passa a ser subjetiva. Quer dizer, eu preciso comprovar que o dano surgiu da culpa do Estado, seja por uma negligência, seja por uma omissão, seja por deixar de fazer aquilo que era obrigação dele, né? Então, assim, se essas enchentes são recorrentes, todo ano ocorre, todo ano causa prejuízo, o Estado ele tem que agir num determinado momento, né, para que aquilo deixe de acontecer. Por isso que faz piscinão, né, eles desassoreiam os rios, embargam as construções que têm em volta, que estão impermeabilizando a infiltração da água, né? Se o Estado deixa de fazer isso, volto a dizer, estou falando Estado, município ou União, ele está incorrendo em culpa. Tá? Então, o cidadão pode pleitear a responsabilidade civil do Estado, dizendo que ele se omitiu e, por conta disso, houve o dano, né? E o nexo de causalidade é justamente a relação entre o dano e a omissão do Estado. E aí ele consegue a reparação do dano. A questão que a gente tem que verificar também é de quem é essa titularidade, tá? Porque a titularidade, em regra, é do dono da coisa que causou o dano. A gente chama de responsabilidade civil pelo fato da coisa. Aí nós estamos falando de rio, córrego, cursos de água, né? Como que é isso da nossa Constituição? Na nossa Constituição, a gente fala assim, que os rios, quando eles passam por mais de um estado, eles são de propriedade da União. Quando eles passam em um estado só, eles são de propriedade do Estado. Então, em regra, ou a responsabilidade é do Estado, porque aquele rio passa dentro de um estado só, ou ele seria da União, porque a União é a proprietária do rio, tá? E o município não pode ser responsabilizado? Pode, se a negligência
Se a negligência, a falta de cuidado, a falta de desassoreamento e tal, partiu dele, né? Ele é que permitiu que o pessoal construísse em volta, ele é que deixou que o pessoal jogasse lixo e assoreou o rio, né? Aí o município pode responder também, mas pode responder, volto a dizer, pela culpa dele, ok? Ok. Então, e a respeito também dos direitos relacionados à cesta básica, até mesmo caridades. Isso seria só uma caridade por parte do Estado ou do município, ou seria um direito que deve ser assegurado? Não, isso é uma assistência social que o Estado, o município realizam, né, em prol do cidadão, por conta da situação, né? E aí é mais uma benesse que o Estado está fazendo. O cidadão pode procurar assistência social do município ou até a assistência social do governo do Estado para ver se ele consegue algum benefício nesse sentido, tá? Mas isso não é um direito, assim, em geral que ele tem. A não ser que durante o estado, né, de coisa que aconteceu, né, vamos dizer, a emergência, faça um decreto ou uma lei específica e que determine que o município ou o estado sejam obrigados a fornecer isso naquele período. Aí é diferente. Mas, em princípio, não há um direito a esse tipo de assistência, tá?